Vocês trouxeram pergunta, né? Vamos começar pelo roteiro aqui. Quem são os stakeholders dessa organização? Cara, então vamos lá, olha só. A empresa ela é muito enxuta, né? Então a gente tem hoje 2 pessoas que fazem parte da empresa, são eu e meu sócio. E para a gente conseguir realizar as atividades que a gente se propõe a fazer aqui, as atividades que a gente vende de consultoria, a gente precisa de ter gente do lado de fora da empresa, porque a empresa é pequena, então eu não consigo absorver, né, empregado, eu não consigo ter, né? Rafael está agora aqui ajudando a gente. Então, existem os stakeholders externos, são as pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, por exemplo. Eu e a Luísa, que é meu sócio, a gente tem uma vida de participação no Sebrae desde que meu trabalho, desde que eu me entendo com gente, eu trabalho no Sebrae. E ele, desde que eu conheço ele trabalha no Sebrae. Então, as pessoas que a gente se relaciona no Sebrae são stakeholders da empresa, porque eu utilizo elas para fazer negócio, para fazer projetos. Então tem lá, o Sebrae tem um mecanismo de credenciamento de pessoas e essas pessoas prestam serviço em diversas áreas. A minha área é de inovação e de tecnologia da informação. Então, eu tenho algumas pessoas que eu conheço lá no Sebrae, aqui no Distrito Federal, por exemplo, que eu sempre, todo mês eu vou lá porque eu sei que tem alguma atividade para eu fazer com ela lá. E quando ela não propõe, eu proponho para ela fazer. Então, para mim, ela é um stakeholder importante porque ela está sempre me demandando trabalhos e eu estou sempre propondo trabalhos para ela. Então, esse é um tipo de stakeholder que eu tenho. Outro tipo, fui lá, vendi esse trabalho e agora eu preciso realizar esse trabalho. Bom, aí eu preciso de outras pessoas, então eu vou buscar parceiros meus que possam realizar junto comigo aquela atividade. Porque, então, o Rafael é um stakeholder aqui dentro, porque eu conto com ele para ele me apoiar, o Aloysio conta com ele para me apoiar, então ele é um papel importante no processo do desenvolvimento dos produtos aqui da empresa, entendeu? Então eu consideraria que eu tenho stakeholders internos. O Aloysio, ele tem, sei lá, 35 anos de Sebrae. Então sempre que eu quero, vamos dizer assim, impressionar lá no Sebrae, eu pego o Aloysio, vou com ele, vamos tomar um café lá no Sebrae. A gente dá uma passeada no Sebrae, todo mundo, ô Luiz, tudo bom? Como é que você está? O que você está fazendo? Projeto. Então, estrategicamente, para mim é importante eu andar com o Luiz lá no Sebrae, porque todo mundo conhece ele conhece todo mundo, ele já participou de muitos projetos. Então, você vê que até internamente eu tenho gente que eu preciso contar em momentos estratégicos, ou para executar um projeto, ou para realizar um projeto, entendeu? Então aqui na empresa, como ela é muito enxuta, eu dependo muito das outras pessoas. E essas outras pessoas eu preciso me relacionar constantemente. Ou para captar serviço, por exemplo, né? Captar projeto. Ou vender minhas ideias lá dentro do Sebrae, vender os projetos. Ou ser demandado por eles para realizar projetos. E na realização dos projetos também. Aí eu envolvo 2 ou 3 pessoas, um especialista no assunto, eu estou realizando um trabalho de indicadores de microempresa. Então, eu não domino totalmente elaboração de indicadores, acompanhamento. Então, eu conheço uma pessoa, né, e aí já tem uma rede de contatos estabelecida, eu aciono ele, cara, você quer participar desse projeto comigo? E eu fico sendo a mola mestra aí, né? O contato entre a empresa, o que se pretende entregar lá e essas pessoas que fazem o projeto comigo. Entendeu? Então, hoje eles são mais importantes na minha empresa do que propriamente o meu capital humano, né? São nós 3 só aqui dentro da empresa, né? Eu, o meu empresário e o Rafael. Então, meu sócio e o Rafael. Então, para mim hoje é mais importante as pessoas que se relacionam comigo e que eu mantenho contato, que eu considero eles como stakeholders, do que propriamente nós mesmos, né? Como a organização lida com as necessidades e interesses de diferentes stakeholders? Existem conflitos? Explique. Cara, então, existe em todos esses níveis que eu falei, existem conflitos, né?
o que que eu tento me colocar como sendo o centralizador desse processo, ou como demandante de serviço. Então, minha formação é de gestão de projetos, então eu tenho um pouco essa característica de assumir a responsabilidade de definir papéis, de definir prazos, né? Então eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo que eu tenho que estar estimulando eles sempre, lembrando eles, mandando uma matéria na internet, você viu aquilo e tal, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema agora com outro stakeholder, né? Uma pessoa que já desenvolve sistemas, e eu consegui vender um sistema lá no Sebrae e chamei ele para ele compor esse desenvolvimento comigo. Então, por exemplo, ele não pode me atender agora, mas eu tenho que atender o prazo que o Sebrae já estabeleceu. Então, aí eu vou, negocio com o meu desenvolvedor. Cara, quando que dá? Não, lá dá para eu desenvolver a partir do dia 20. Aí vou lá no Sebrae, não dá, eu só consigo entregar dia 25, porque eu preciso ter uma margem, ele vai me entregar, eu preciso validar para passar isso para ele, né? Aí essa semana eu já mandei um e-mail para ele, já mandei matéria relacionada ao trabalho que a gente vai fazer, para ele estar sempre lembrando, né? Para ele estar sempre motivado a me atender, né? Porque além de ser um parceiro de negócio, a gente tem uma relação contratual, eu preciso obter o resultado, né? Eu preciso ter resultado daquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, eu não tenho expertise de desenvolvimento, eu preciso ter um desenvolvedor que seja meu parceiro, que seja, né, que eu consiga pagar ele. Então, geralmente, eu capto os projetos, divido meio a meio, 60-40, porque ele faz parte do processo. Se ele não tivesse nesse processo, eu não tinha como realizar o trabalho, né? Então, eu fico fazendo esse papel de interlocutor e mediador aí, né? Então vocês têm tipo pessoas fixas, às vezes que vocês sempre recorrem a essas pessoas. Na verdade são pessoas que eu já me relacionei desenvolvendo produtos e mantenho essa relação para aquele tema, né? É como se fosse departamentos da empresa, né? Uhum. Então, para desenvolvimento de sistema, tem uma pessoa que eu já desenvolvi com ele 3 ou 4 sistemas e eu mantenho ele, né? Até hoje a gente conseguiu fazer todas as entregas, receber da forma, né, cobrar da forma que a gente se propôs. Então, mas não é um parceiro fixo, né? Se chegar outro projeto e eu ver que aquele parceiro não consegue me atender, eu vou buscar outra pessoa, né? Porque o meu forte é relacionamento com as pessoas. Então eu tenho facilidade de me relacionar, tenho facilidade de propor, então eu uso isso muito para manter essas pessoas, né, se relacionando profissionalmente comigo. Quem são os responsáveis pelo processo decisório nessa organização? Então, cara, o processo decisório ele é muito, muito compartilhado, né? Porque o que acontece? A empresa hoje tem atuado essencialmente no atendimento de demandas do Sebrae. Então, o Sebrae ele me pede para eu indicar quais são os temas que eu vou trabalhar lá. Então, Renato, me fala aqui quais os temas desses 20 que eu tenho aqui, quais dos 3 que você vai falar, que só pode ser 3. Então, eu indico lá, faço um credenciamento daqueles temas e eu atendo só aqueles 3 temas. O Aloysio é a mesma coisa. Então, a gente acaba não tendo muitos conflitos, porque eu faço a captação dos meus projetos, quando eu consigo faço captação dos projetos dele também, mas entra numa linha de produção meio independente, né? Então eu tenho total autonomia sobre meus projetos, e o Aloysio tem total autonomia nos projetos dele. Claro que se ele estiver numa liderança de um projeto, por exemplo, ele está encabeçando uma pesquisa que é grande e eu posso contribuir, eu vou ser o funcionário dele nesse projeto, eu vou ser, certo? E as tomadas de decisão, né, de outras atividades da empresa, né, a burocracia, regulamentação, imposto, pagamento, tudo eu que faço. Então, por quê? Porque a gente combinou que esse era o papel de cada um, né? Eu já estava na empresa, admiti ele como sócio e acabei mantendo essas atividades administrativas.
Agora, em relação a projetos, cada um tem sua autonomia, né? E se for alguma decisão que seja relacionada à empresa, que a gente vê que precisa ser consensuada, a gente senta, toma a decisão e executa aquela decisão que a gente tomou, né? Quais as pessoas, grupos, organizações que influenciam as decisões nessa organização? Qual é o grau de influência de cada um? Então, cara, como eu falei, a nossa relação aqui é muito mais direta com os Sebrais, né? Não só um Sebrae, mas vários Sebrais, né? Eu hoje atuo em 3 Sebrais, o Sebrae Nacional, mais 2 Sebrais estaduais, e assim, ele tem uma influência direta porque é ele que paga a conta, né? No final ele que assina o cheque, então ele que manda, demandando projetos ou eu sugerindo projetos, ele que bate o martelo, ele que me exige, ele que define quais são os documentos que eu preciso entregar, ele que me cobra. Então, a influência maior é do Sebrae, né? De uma forma geral, geralmente o contratante que está demandando esses projetos com a gente. Qual é a força de grupos externos à organização sobre as decisões e o que ocorre dentro da organização? Explique. Então, cara, como eu falei, né, a decisão geralmente está baseada em normas, em regras do Sebrae. Então, como a gente já conhece isso, fica mais fácil para a gente entender como é que funciona, por que ele está pedindo aquele ou aquele outro documento. Então, a gente está sempre tentando enxergar o lado do contratante para a gente poder atender ele da melhor forma possível, né? Agora, da mesma forma, a gente tenta prospectar projetos também dessa mesma forma, né? Com o nosso conhecimento, sabendo das demandas que eles têm lá, a gente tem sugerido projetos e tem tido sucesso na venda de projetos lá, entendeu? Dentro da organização... Eu entendi, desculpa, você perguntou, eu não sei se eu te respondi aí na íntegra. A força de grupos externos, acho que respondeu. Rola muito, tipo, competição entre as empresas para conseguir projetos dentro do Sebrae? Com certeza, com certeza. Competição em tudo na sua vida. Desde o dia que você nasceu. O que acontece? Como a gente tem esse muito tempo, né? Eu já fui do Sebrae, já fui funcionário do Sebrae, a Luísa também já foi funcionário do Sebrae, a gente acaba tendo maior facilidade de vender projeto, né? Porque às vezes a gente senta lá com a pessoa para tomar um café e vai conversando o que está fazendo, né? Pergunta para a pessoa o que ela está fazendo, aquele gestor. Geralmente ele comenta alguma coisa e dali já sai alguma prospecção de negócio, né? Eu já prospecto algum negócio. Eu vou no Sebrae e sempre estou prospectando vender alguma coisa lá, algumas horas minhas lá, porque a empresa tem funcionado desse jeito, tem vendido horas para o Sebrae, né? Então eu tenho que estar sempre tentando fazer isso de uma forma antecipada, né? Eu e ele, a gente está com hora até dezembro já vendida, por exemplo. A gente não vendeu de janeiro porque não dá, eles não contratam de janeiro ainda, mas por quê? Porque estou sempre indo lá, quando eu vejo que ele está sem horas, está sem fechar horas, cara, vamos lá junto, a gente vai lá, toma um café e passa nas áreas lá, entendeu? Então é um trabalho meio que faz tudo, né? Aqui na empresa a gente faz desde passar pano no chão até receber fatura, emitir nota fiscal. Então, nossas atividades aqui são faz de tudo mesmo, né? Sem choro nem vela. Se não fizer, né, não tem resultado no final. Dentro da organização, existe conflito de interesses entre seus membros? Que tipo de conflitos e como são resolvidos? Assim, geralmente as decisões são consensuadas. Nós dois concordamos com a situação e a gente toma a decisão. O que às vezes gera uma diferença a gente ter, por exemplo, a nossa capacidade de produção, por exemplo, né? A gente quer crescer, a gente quer ter 50 funcionários, quer pagar R$1 milhão de imposto, porque isso é o resultado de um crescimento de empresa. Então, às vezes, a gente diverge de como a gente vai crescer essa empresa, né? Porque, ao mesmo tempo que
o faturamento fica apertadinho ali com a estrutura que a gente tem e com a hora que o Sebrae paga, então às vezes fica muito justinho e às vezes ele quer crescer mais rápido, quer contratar um funcionário, quer mudar de sala, quer ter uma sala maior, né? E às vezes eu fico segurando e vice-versa. Às vezes eu quero, né? Não, vamos botar logo um balcão, vamos encher de gente aqui, vamos captar projeto. Então, às vezes a gente difere, mas essencialmente quando ele está querendo muito eu seguro ele e quando eu quero muito ele me dá uma segurada e a gente acaba equilibrando, entendeu? Esses anseios aí de crescimento, mas a gente tem conseguido resolver qualquer conflito e definir uma estratégia de crescimento junto sem maiores problemas. Depois vai fazer as perguntas aí que eles trouxeram. Entenderam aí, gente? Alguma dúvida aí? Falei alguma coisa que não agradou vocês? Vocês estão meio bravos comigo? Não. Eu queria saber se vocês levam em consideração outras organizações ou outras empresas do meio para tomar a decisão de vocês, assim, se vocês veem primeiro o que as outras estão fazendo para depois vocês tomarem a decisão. Então, o que acontece, gente? A gente tem lá no Sebrae, né? Eu estou me remetendo ao Sebrae porque essa é a minha grande relação comercial com o Sebrae. Então o Sebrae, como eu falei, ele tem lá um sistema de credenciamento de consultores. Então tem 300 consultores lá, né? Então muitos, eu por estar no Sebrae como funcionário, acabei me relacionando com eles como contratante, né? Eu estava do lado de lá antes, né? Então eu tenho alguma facilidade para ligar para um e falar, cara, você tem um modelo de proposta, tem um modelo de contrato, cara, eu vou estar nessa área ou naquela área, como é que você faz, o que você me dá de dica, você já fez, né? Então eu tenho uma possibilidade em alguns casos, porque essas empresas são meus amigos, né? Muitos deles eu conheço de longa data, então eu tenho uma facilidade de fazer um benchmark com os caras lá, saber o que eles estão fazendo, como é que eles fizeram, se conhece aquele produto ou aquele gestor, né? Então, eu procuro sim, estar sempre buscando algum tipo de informação que possa facilitar a realização dos projetos lá, né? Você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. E agora? Menos uma então para você. E a outra é dos stakeholders. Tem os primários, que são aqueles que estão ligados diretamente, por exemplo, formalmente e financeiramente, que no caso é o Sebrae. E tem os secundários, que eles não estão ligados diretamente, mas têm uma influência. E quais são eles? Pois Sebrae e outros contratos. A gente tem outros contratos. É muito menor a quantidade, o volume de recurso que a gente vem de fora do Sebrae é muito menor. Mas são empresas, por exemplo, eu atendo um restaurante, atendo uma empresa do comércio, que eu vou lá, que eu sempre faço um trabalho de acompanhamento lá, por exemplo. Né? Esses têm uma relação direta. Os que não têm a relação direta são essas pessoas que geralmente eu contrato para trabalhar comigo. Né? Ou faço uma parceria para desenvolver um projeto junto com ele. E aí, eventualmente, no recebimento eu pago, mas ele não tem uma relação direta comigo, né? Então eu estou entendendo que essa turma que eu me relaciono para atender projetos são esses stakeholders secundários, né? Que você falou? Isso. São esses stakeholders secundários. Né? É isso que você perguntou? É isso mesmo? Então, quando vocês fazem, assim, por exemplo, projetos para o Sebrae, vocês têm liberdade para desenvolverem do jeito que vocês acham melhores, do jeito que vocês acham melhor, ou o Sebrae meio que já determina o que vocês devem fazer e vocês só seguem? Pois cara, Sebrae é uma instituição muito interessante, assim, né? Tem vários Sebrais dentro do Sebrae, e cada estado tem um Sebrae, né? Você acha que Sebrae é uma coisa só? São vários Sebrais. Tem o Sebrae estadual, né, que é dentro do estado, tem o Sebrae nacional, que é muito mais diretivo, né, muito mais estratégico.
Mas em alguns casos eu preciso seguir um roteirinho, um padrãozinho. Por exemplo, eu estou elaborando agora um documento, o Rafael até colaborou comigo, é um documento padronizando a consultoria, né? É vai contra um pouco, né? Porque assim, a consultoria geralmente ela te dá uma flexibilidade maior de você atuar, né? Você perceber e sugerir itens ou temas. Mas eles precisam de ter, por exemplo, em algumas situações eles precisam ter uma coisa que, olha, vai entrar isso, vai fazer o procedimento e vai sair isso, né? E o que vai sair é esse formulário, esse relatório, desse jeito, com esses números e tal. Então tem muito disso. Mas eu tenho atuado muito na proposição de projetos. E aí me dá uma liberdade total de criar, de sugerir, né? De perceber necessidade do mercado, que o Sebrae pode atender. Então, dependendo de quem me contrata, tem essas duas situações. Ou é muito já padrãozinho, modelinho, ou é aberto e eu posso utilizar minha criatividade para propor, sugerir, entregar, né? Agora, sempre seguindo uma linha padrão, por exemplo, de formulário. Cada Sebrae tem o seu formulário de proposta. Aí, bem, você vai fazer o serviço, ó, manda nessa proposta, igual no modelinho, tá? Então, lá no modelinho tem lá, ó, precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso. Né? Então, tem esse padrão de formulários que a gente precisa seguir, que aí cada Sebrae tem a sua gerência, né, sobre aqueles documentos de atualização, o que está precisando, se inclui, se não inclui, qual a versão do documento. A maioria dos Sebraes tem isso que eu atendo. E na parte de desenvolvimento de produto tem as duas situações também. Tem situação que já está definido e eu preciso entregar uma coisa bem padrãozinho, ou não, o cara me demanda lá, cara, preciso atender os empreendedores individuais lá de Santa Maria. Como é que eu vou fazer isso e tal? Então, eu tenho capacidade de desenvolver e propor inclusive ações para o Sebrae, com produtos do Sebrae, né? Então, tem essas duas situações aí. Mas sempre seguindo uma linha padrão de formulários, né? Tanto para proposta, como para entrega, relatório de entrega, relatório de horas, né? Os documentos que eu preciso entregar, isso tudo é meio padrãozinho, assim. Como num processo de licitatório, por exemplo, né? Um processo formal de compra pública, por exemplo, que você tem que apresentar lá todas as certidões negativas, na sua nota fiscal, toda vez que você for emitir, você precisa ter a certidão negativa, precisa ter o relatório X, precisa ter o relatório de horas Y. Então isso eu tenho que seguir sempre. Só se eu quiser receber, né? Se não quiser receber, não precisa. Você podia falar mais ou menos no que o ambiente pode impedir ou dificultar o processo de inovação? Você dá alguns exemplos assim, o que dificulta? Então, vamos lá, inovação. Eu atuo essencialmente em inovação para micro e pequena empresa. O que eu tenho percebido nesses anos todos é o seguinte: a inovação, você como é que fala? Conclui que ela foi uma inovação quando você coloca ela no mercado e as pessoas pagam por isso. Aí você inovou. Se você criou um novo produto maravilhoso, botou no mercado e ninguém comprou, você não inovou, você não cumpriu o objetivo que era vender. Alguém ter aquele produto, alguém se interessar por aquele produto. O que eu tenho percebido nas empresas que eu visito, que eu já atendi, é que eles acham que inovação é uma coisa muito extraordinária, né? Vai ter uma ideia e aí essa ideia vai ser a grande mudança da vida dele. Balela. Inovação é um processo de maturação como qualquer um outro. E você vai aprendendo a fazer uma coisa, vai aprender, na verdade, a perceber a necessidade do seu cliente e vai oferecer alguma coisa para atender aquela necessidade. Por isso que quando a gente vai fazer qualquer tipo de inovação, a gente sempre vai naqueles pontos básicos, né?
qual é o objetivo desse produto, né, dessa entrega, que valor agregado você está tendo nesse produto, qual é o cliente que você vai atender, quanto que ele está disposto a pagar por aquele produto, porque isso tudo está relacionado a se você vai ter sucesso ou não no final, né? Não adianta nada você desenvolver uma pesquisa enorme para caneta escrever no espaço, né? Se o cara pode usar um lápis, né? Entendeu? Porque isso é um fato real. Vocês já ouviram falar disso? Não. Isso é um fato real. Os caras desenvolveram uma caneta Mega Ultra Power que funciona sem gravidade, porque a caneta usa a força de gravidade para funcionar. E os russos lá, isso né, fizeram uma piadinha, o americano desenvolveu a caneta que escreve no espaço e os russos levaram um lápis. Entendeu? Então, quem está disposto a pagar por uma caneta que foi desenvolvida para usar no espaço? Né? Pouca gente vai no espaço, né? Pelo menos que eu conheço, não sei vocês, mas eu conheço poucas pessoas. E aí a gente entra num pensamento muito mais profundo, né? O que eu estou querendo entregar para o meu cliente? Né? Se eu for um desenvolvedor de caneta, provavelmente isso é importante para mim, né? Atender meu nicho e tal. Mas se eu for executor de projeto, a caneta, o lápis para mim é um meio, né? Então eu entendo que eu não preciso focar nas atividades meio, né? Eu preciso focar lá no resultado, que é provavelmente desenvolver um novo produto, um novo serviço que vai ser vendido no mercado e eu vou ter resultado com isso, né? Então, voltando lá à sua pergunta, né? Por que as empresas não têm tanta dificuldade de inovar, né? Então, eu diria que é pela falta de percepção no mercado. Então, quando as empresas elas entram no dia a dia, na rotina de abrir, funcionar, fechar, elas ficam míopes em relação ao que o mercado necessita. E elas ficam fazendo mais do mesmo, né? Muitas pessoas me procuram, não, vou abrir um restaurante. Ok, cara, o que esse restaurante, qual vai ser a característica que esse restaurante vai ter, que as pessoas vão falar, vamos lá no restaurante do Renato, porque lá, 3 pontinhos, porque lá o quê? Né? Qual vai ser o motivo que as pessoas vão escolher ir no meu restaurante e não ir nos outros 200 mil restaurantes que tem? Né? Então, esse algo a mais, ou esse valor agregado que eu me proponho a entregar, muitas vezes é esquecido à medida do funcionamento da empresa. Né? Os caras esquecem de inovar, de entregar um valor, de perceber as coisas que o cliente dá valor. Né? Tem um livro que eu li, chama A Estratégia do Oceano Azul. Alguém já leu? Alguém já sugeriu? Então fica a dica aí. A Estratégia do Oceano Azul, o cara fala exatamente sobre percepção de valor de quem está vendendo e quem está comprando. Então, o que ele fala? Ele fala que a percepção de valor, geralmente, de quem está vendendo é diferente de quem está comprando. Ou seja, aí ele dá alguns exemplos de quem conseguiu perceber isso e ofereceu alguma coisa que não estava sendo oferecido no mercado. A estratégia do Oceano Azul é justamente essa, né? O que ele fala? Ele fala que o comércio em geral está no oceano vermelho de concorrência predatória, né? Os caras estão se matando para se manter no mercado. E ele defende lá são 2 autores, e ele defende no livro o seguinte, cara, você não pode estar nesse nível de concorrência, você tem que estar aqui, ó. Você tem que oferecer um produto que ninguém mais oferece, porque aí só você vai estar no Oceano Azul, só você vai oferecer esse produto. Os caras vão pagar por isso. Aí ele dá alguns exemplos, por exemplo, o Circo de Solé. O que é o Circo de Solé? O Circo de Solé é um circo com uma revisão de valores de entrega. Então, o que os caras fizeram? Pegaram um circo, pegaram os valores do circo, que eram importantes para quem está pagando, lembrando, né? Sempre quem está pagando é o cliente. O que o cliente está percebendo, o que ele vê no circo, por que ele vai no circo, o que é importante para ele no circo. Então, o cliente falou, cara, não é importante para mim animal, inclusive eu acho que animal, você tinha que viver solto, você não tinha que prender ele e ficar maltratando o bicho, não.
tem que ter picadeiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, eles pegaram essas características que eram percebidas por clientes de circo, junto com clientes de teatro. O que é importante para você no teatro? A obra, a música, o enredo, a fantasia, a luz, o espetáculo e tal. E eles juntaram essas duas propostas de valor, e isso é o Circo du Soleil. Então, ele pegou o público do teatro, que paga R$400 por uma peça, mas montou o picadeiro do circo, que faz a apresentação. Então, esse é um exemplo clássico do que é percepção de valor. Então, a inovação passa muito por essa percepção de valor. O que eu vou entregar para o meu cliente, que ele vai pagar por isso, que ele vai pagar caro por isso, né? Então, a inovação para mim é percepção de mercado e o desenvolvimento de uma entrega nova, né? As pessoas geralmente vão abrir empresa e elas querem abrir um comércio. O que você vai abrir? Uma agência de viagem. Igual a sua agência tem mais 200 aí, né? Como que você vai entregar esse serviço que ninguém pensou ainda? Acho que é por aí, né? Então, quando você vai inovar, você precisa perceber o que você quer entregar, né? Qual é o valor agregado que você está entregando no seu produto ou no seu serviço, e se o seu cliente está percebendo a mesma coisa que você está querendo oferecer, né? Certo? Então, inovação não é nada no meu entendimento, né? Claro que, por exemplo, para você criar um novo produto, um novo material, você vai ter um processo de pesquisa enorme, mas você só vai começar aquela pesquisa se você tiver lá, se você souber para que ela vai servir, né? Ou você vai estudar para que ela vai servir para você criar um produto a partir daquele matéria, né? Daquele produto, né? Então, a percepção de mercado, voltando à sua pergunta, né? Percepção de mercado, valor que você vai entregar para o cliente e controles, eu diria, né? São dois externos e um interno. Os controles é o seguinte, é você perceber quanto que te custa qualquer coisa dentro da sua empresa. Porque para você colocar um novo produto no mercado, você oferecer uma nova estratégia de venda, um novo canal, vai passar por indicadores, por quanto cliente você atende hoje, quantos você passou a atender, ou quantos você precisa atender. Então essas métricas, geralmente elas não estão claras na empresa, né? Então, principalmente microempresa. Microempresa não tem monitoramento de números da empresa, né? Provavelmente, se você chegar para um microempresário e perguntar quanto que ele fatura, provavelmente ele não vai saber. É incrível, mas ele não sabe. Quanto que você fatura por ano? Talvez ele chute um valor, às vezes sabe, mas a grande maioria não sabe. Então, quando eu me proponho a inovar ou a colocar um novo produto no mercado, eu preciso saber quanto que eu vendo hoje e quanto que eu vou vender a partir daquele produto. Quanto que me custa, né? Quais são as margens de composição de valor daquele produto. Isso tudo interfere para eu saber quanto que eu preciso vender, se está dando um resultado positivo ou negativo, né? Então, inovar na empresa é você conhecer a sua empresa e conhecer fora da sua empresa, o seu cliente, né? Implementar isso de uma forma que não seja comum, né? Seja diferente. Eu vi um dos projetos que eu estou trabalha muito com empresas novas. Um cara criou uma padaria drive-thru, por exemplo. Também, para mim é ótimo, cara, porque o cara me comprova que não foi esgotado todas as possibilidades de uma padaria, né? Ele está propondo um jeito novo de vender pão. Então o cara passa de carro, dá um pão, pega e vai embora. Não entra em fila, não passa nada. O cara está se propondo a isso. Eu acho que se eu tivesse uma padaria drive-thru, provavelmente eu mudaria meu caminho para passar lá e não precisar nem descer do carro, né? Essa semana eu recebi um link do Facebook que é uma bicicleta que você anda na bicicleta. Você começa a andar e a bicicleta anda. Em vez de ter pedal e banco, ela tem uma esteira. Uma esteira igual de academia. E fica a esteira no meio, você sobe e começa a andar e a bike começa a andar. Entendeu? Atração tipo Flintstones. Vocês já viram Flintstones, né?
E eu acho muito interessante porque, cara, ele conseguiu perceber uma coisa que ainda ninguém tinha, né? Quando você acha que o jeito de andar de bicicleta é daquele jeito, o cara vem e te mostra que tem outra forma de você andar de bicicleta, entendeu? Então isso que é legal. Ele percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido ainda. Ok? Vocês estavam perguntas. E aqui alguma pergunta? Não, é porque ele respondeu todas, tipo. Já vai falando, né? Fala mais que o nome da cobra, né? Você tem, Rafael? Não tem nada aqui agora pronto não. Tem os dados, tipo, formação. Minha formação? É. Cara, eu me formei em Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Sistemas e tenho uma especialização em projetos. Não sou certificado, né? Gente que vai numa linha de certificação PMP e tal, eu não fui, cara. Eu acabei... As minhas formações foram essencialmente para atender uma necessidade que eu estava vivendo naquele momento, né? Eu estava no Sebrae e precisava estar formado, então eu busquei um curso que me interessasse e que pudesse atender aquilo ali que estava sendo exigido na hora. Não que eu me arrependa, não fiz nada do que eu não gostasse não, mas aí eu me formei, aí não, você precisa ter uma pós-graduação, então atrás aí fiz uns 2 cursos e aí tem uma especialização em projetos e acabei me enveredando para esse lado de inovação, né? Que aqui no Distrito Federal é um pouco diferente de inovação nos outros estados, porque o Distrito Federal é um lugar que não tem indústria, né, gente? A inovação essencialmente está na indústria mesmo, no chão de fábrica, na criação de máquina, de equipamento, de melhoria de processo, né? Então, a inovação aqui, ela fica um pouco manca, vamos dizer assim, porque a gente não tem aquela produção de conhecimento de chão de fábrica, né? A nossa cadeia produtiva aqui essencialmente é de serviço, comércio e serviço, né? E comércio é muito troca, né? Assim, se você não estiver inovando na forma de entregar lá no canal de venda, por exemplo, vender por meio da internet, por meio de um aplicativo, enfim, vai ser mais difícil de ser inovar no comércio, né? Entendeu? Se não for um produto inovador, os procedimentos, provavelmente, se você fizer ele by the book lá, do jeito que você estabeleceu, né, fazendo, sei lá, um mapeamento de processo, qual é a entrada desse processo, qual é a saída desse processo, provavelmente você vai fazer uma gestão do comércio razoável, né? Diferente de uma indústria que você tem que, além de fazer a gestão, você precisa perceber como é que são os seus processos de produção, se está gastando muito dinheiro para produzir, quantos recursos você precisa, né? Fornecedor daquela ou daquela matéria-prima. Então, entra um profissional que hoje a gente não tem aqui, né? Um profissional de engenharia de produção, né? Um cara que a gente não vê esse perfil aqui, vê pouco. Porque as nossas indústrias são microfábricas, na verdade, né? Se for ver, vai ter uma ou outra aqui e ali, mas na essência é comércio e serviço. E Brasília, por ser a capital, a gente tem uma tendência a ser serviço e de TI, né? Não que essas empresas de TI não estejam inovando, mas geralmente são empresas que são prestadores de serviço para o governo, né? Entendeu? Então a característica produtiva aqui é um pouco diferente de todo o resto do Brasil, porque na essência não é uma atividade industrial que mantém, né? É uma atividade de comércio e serviço, que é bem diferente. E serviço, o que mantém isso é o serviço público, né? Que está instalado aqui na capital. É um pouco diferente a característica produtiva aqui. Seu tempo na organização, é? Cara, eu sou a organização. Cara, eu abri a empresa oficialmente, se eu não me engano, foi em 2008. 2008 não, cara, acho que 2006. Será? Tão velho assim, não sei, cara. Posso te falar, cara, posso te mostrar esse... Tá bom, depois eu... Naqueles documentos ele tem, cara. Deve ter. Ele tem, no CNPJ ele tem a data de abertura. Acho que é 2008. Acho que é 2008. Era só eu, né? E o Luiz entrou ano passado na empresa. Mais alguma coisa, gente? Então, mas... Gravou tudo? Grávida. Será? Tá grávida? Ninguém anota nada.
Então, eu falei com o Rafael, eu tive um chefe que ele falava, a primeira vez que eu sentei com ele, eu sentei, tô ouvindo ele olhou pra mim e falou, você não tá anotando não? Não confia em ninguém.